Olá, José Xavier e Mara. É um prazer tê-los aqui como convidados neste meu projeto, o projeto O Passo Já Camino, um projeto sobre o Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. E tenho que reconhecer o vosso trabalho que fazem em prol dos peregrinos no vosso hostel em Molina Seca. E por isso é um prazer para mim tê-los como convidados aqui aqui neste meu projeto simples e para os peregrinos e para o caminho. Por isso, o meu muito Prazer é obrigado. nosso, Dani. Prazer é Boa nosso. tarde. Boa tarde a todos. Então, vamos começar pelo início. Como é que começou a vossa aventura no Caminho de Santiago? Bom, na verdade, assim, eu tinha vontade de fazer o caminho há muitos anos, antes de eu fazer o caminho efetivamente. Fizemos em 2014, onde eu consegui organizar o tempo necessário para sair, estar fora. E a gente planejou, fez um pouco de exercício, caminhou bastante para acostumar bem o corpo, que isso é uma coisa importante. Porque o pessoal acha que simplesmente foi na academia, vou fazer o caminho. Não, é importante você se preparar de maneira adequada. E aí viemos em setembro de 2014, começamos em Saint-Jean-Pied-de-Port, o caminho francês, e durante o caminho a gente sentiu toda a liberdade, toda a amizade que você constrói, conhecemos muita gente ao longo do caminho, e a gente já vinha pensando em fazer algo diferente das nossas vidas, e o caminho se mostrou uma resposta para esse anseio que a gente tinha. E aí, em 2015, a Mara veio para cá procurar um lugar e a gente encontrou essa casa onde estamos agora falando. E aqui a gente estabeleceu o nosso cantinho para receber os peregrinos com todo carinho. Então, o caminho era uma coisa assim, já era um desejo antigo. Em 2014 se realizou e entrou para sempre na nossa vida. Como é maravilhoso? Como é que se apaixonaram ao ponto? Como é que se apaixonaram pelo caminho? Assim, o caminho, quem o faz, assim, eu não conheço uma pessoa que só tenha feito uma vez o caminho. Ou se só fez uma vez, já está a pensar no próximo. Sim, Ahm, Isto para dizer que o caminho, ahm, ah, esta nossa a plenitude de pensamentos que alcançamos no caminho é muito grande. As maravilhosas experiências que passamos no caminho são incríveis. Os momentos, os sítios, os lugares, é uma coisa, é uma experiência única. E que para muitos é um vício, é uma paixão. é verdade. No vosso caso, como é que vocês se apaixonaram tanto pelo caminho, de maneira a que estão a viver no caminho? Uhum. Bom, na verdade é assim, você na verdade já deu uma parte da resposta na sua própria pergunta. O caminho, ele te dá uma felicidade, uma capacidade de desconectar do mundo exterior durante algum tempo e entrar para dentro de você mesmo. E ao longo desse caminho você vê tantas coisas, conhece tanta gente, vê tantas experiências, lugares e principalmente a atmosfera do caminho. Você vê que as pessoas, quando elas estão caminhando, elas têm um comportamento diferente. As pessoas estão muito mais abertas a ouvir, a ver, a sentir, a se conectar com outras pessoas. A gente fez diversos amigos ao longo do caminho. Então você vê que o caminho, na verdade, ele mostra, de certa maneira, aquilo que o ser humano poderia realmente ser se quisesse, porque no caminho você não vê fronteiras, você não vê países, você não vê cores de pele, você não vê raças, você não vê nada. Todas as pessoas se mostram iguais. E também do ponto de vista de riqueza. No caminho ninguém é rico ou pobre, simplesmente é peregrino, entendeu? Então, isso nos dá uma sensação, nos deu uma sensação de paz, de tranquilidade, que a gente decidiu que queria viver isso dentro da nossa vida e oferecer um pouco disso a todas as pessoas que pudessem nos alcançar. Então é por isso que a gente se apaixonou por isso. A gente vive aqui tão feliz. Esse cantinho, Molina Seca, especialmente, é um cantinho de paraíso, é uma cidade maravilhosa, é lindíssima. E ela fica num lugar muito bom, porque as pessoas que descem da Cruz de Ferro,
chegam aqui é a parte baixa, depois de toda a descida da Cruz de Ferro, e as pessoas chegam aqui necessitadas, elas chegam aqui cansadas, às vezes machucadas, bom, nas mais diversas situações. Então, aqui é um lugar onde a gente pode oferecer um algo mais. E aí a gente tem essa oportunidade de fazer coisas pelas pessoas. Então, isso é que nos fez cair totalmente apaixonados pelo caminho. E a gente está muito feliz de estar aqui. E como é que surgiu a ideia de criarem aí o vosso espaço? Bom, eu e José Luiz buscávamos alguma coisa diferente no caminho, né? Como nós passamos o nosso caminho, foram 31 dias de caminho, então a gente queria fazer alguma coisa diferente daquilo que a gente tinha visto no nosso caminho. Então, nós montamos aqui o nosso hostal, são quartos, são habitações com banho privado, e para 2 pessoas ou para 3 pessoas, e como se fosse uma casa. Aqui o nosso hostal, ele é totalmente feito como se fosse uma casa. Qualquer pessoa que entra aqui vai se sentir em casa. Pode sentar no sofá, tem gente que até passa a noite no sofá vendo televisão, a gente chega aqui para servir o café da manhã, de manhã tem gente dormindo no sofá, a pessoa dormiu, passou a noite vendo televisão, pegou no sono no sofá. Então, assim, é uma casa muito aconchegante, é uma casa de 230 anos, de pedra, né, de construção, e muito aconchegante, muito confortável. E como o José Luiz falou, né, o caminho francês é um caminho muito longo, né, são 819 quilômetros. Quando as pessoas chegam aqui em Molina Seca, elas já caminharam 600 quilômetros, se elas saíram de Saint-Jean. Então, elas já estão bem cansadas fisicamente. E essa etapa, principalmente, como o José Luiz falou, a etapa da Cruz de Ferro é uma etapa emocionalmente difícil para os peregrinos, né? Que é uma etapa muito esperada, a etapa onde as pessoas vão passar pela Cruz de Ferro, vão depositar as suas pedras, ali é uma etapa de muita emoção para os peregrinos. Então, eles já chegam aqui em Molina Seca cansados fisicamente, mas também cansados emocionalmente. Então, a gente recebe o pessoal aqui, assim, muito fragilizados, né? Eles chegam aqui bem fragilizados. E aí, a gente recebe, assim, com o maior carinho, né? Foi o que a nossa proposta é sempre tratar o peregrino como se fosse alguém da família, né? Ninguém sai daqui, chega aqui e é tratado simplesmente como um estranho, como uma pessoa que vai passar somente uma noite aqui. Tem gente que chega para ficar um dia, fica 2, 3, 5 dias. Então, as pessoas são realmente acolhidas aqui na nossa casa. Isso é o mais importante. Olha, eu acho muito curioso, principalmente nos peregrinos brasileiros, que nos peregrinos brasileiros existe uma paixão ainda mais intensa pelo caminho, ao ponto de eu conhecer, não sei, pai, 4 ou 5 histórias como as suas. Apaixonam-se pelo caminho, abandonam a sua vida e vêm para a Espanha e têm o seu espaço, têm o seu albergue. Estou-me agora assim a lembrar, tem a Nath em Ponta da Reina, sei que tem um albergue, acho que é o Só por Hoje em Astorga, tem os Xistos em Santiago. Sim, somos amigos todos. Tem a Patri no Caminho Primitivo. Conhecem a Patri e o Xavi? Sim, conhecemos, já fomos lá. Ela era aqui do Caminho Francês e depois foi para o Caminho Exatamente. Primitivo. Então, e mais, vocês... Porquê é que vocês acham, qual é a vossa opinião? Porquê é que a paixão... vamos dizer, porquê é que a paixão pelo caminho é muito, se calhar, mais intensa nos brasileiros a este ponto do que de outras pessoas, outros países. Atenção, eu não estou a dizer que há gente de todo lado do mundo que deixa as suas vidas e vem para o caminho, mas eu vou conhecendo muitos casos de gente brasileira e é muito interessante saber isso.
O caminho no Brasil ele tem já uma história já antiga. Tem gente que faz o caminho desde 2003, desde antes disso até. Sim, antes disso. Então, o caminho é uma coisa muito divulgada no Brasil, tem várias associações, existe toda uma estrutura voltada para o caminho dentro do Brasil. E o que acontece é o seguinte, as pessoas ouvem experiências de uns, de outro, então você tem vários livros escritos, você tem o Sérgio Reis, que é pai da Adriana, que é lá do Rio Grande do Sul, você tem o próprio Paulo Coelho, você tem um monte de outros escritores, a gente tem os livros de quase todos eles aqui, todos presenteados por eles. Então, o caminho se tornou uma coisa muito cultuada no Brasil. Então, alguém que, de repente, vem aqui para o caminho como nós e está vivendo um momento de, puxa, eu queria mudar alguma coisa, vai acabar encontrando no caminho uma sensação de, puxa, eu posso fazer alguma coisa boa aqui. E aí as pessoas se arriscam. A gente fez de maneira muito pensada. A Mara veio antes de mim, eu fiquei 1 ano para trás no Brasil, dando suporte para que o negócio aqui pudesse decolar, e quando a coisa estava adequada, eu vim também. A gente falou, olha, a gente agora pode tocar a vida em frente. Então, é assim, não é uma coisa que você pode fazer na louca, tem que fazer a coisa de maneira muito planejada. Mas é uma coisa que mexe com o coração da gente. E o brasileiro, de uma maneira geral, é um povo bastante religioso, a gente tem uma espiritualidade muito elevada, graças a Deus, no Brasil, e eu acho que isso acaba se manifestando na gente, e a gente fala, puxa, o caminho me pegou. E a gente veio. E tem também muitas pessoas que não podem ou também não querem fazer essa transição e mudar de país e mudar de vida, elas vêm como hospitaleiros mesmo. Isso. No Brasil, nós temos até cursos nessas ACACs, que são essas associações do Caminho de Santiago, elas têm formação para hospitaleiros, né, direcionadas para você ser hospitaleiro no Caminho de Santiago. Então, muitas pessoas tiram férias no Brasil, né, férias do trabalho, e vêm para cá para ficar 1 mês, para ficar 20 dias, para ficar 15 dias, e vão para os albergues, né, ficarem de hospitaleiro, que também é uma forma de você permanecer no caminho, né? E depois, às vezes, até ficam esse tempo de hospitaleiro e depois emendam e aí vão fazer a sua caminhada, vão fazer mais uma vez o caminho, né? Então, assim, é uma forma que nós brasileiros, né, temos de estar sempre no caminho de Santiago. É incrível. Eu pessoalmente conheço a Pátria, o Xavi, e conheço os Xistos. Já dormi em ambos os albergues. E nota-se um sentimento especial em relação ao caminho que não se vê em muitos hospitaleiros, por exemplo, espanhóis, por exemplo. Sim. Na verdade, eu digo sempre o seguinte, um albergue, uma casa rural, como é a nossa, um hostal, como é o nosso, um restaurante, seja o que for no caminho, quando é tocado por alguém né, você nunca foi peregrino, você é peregrino, é diferente, porque quando alguém cruza a nossa porta, a gente sabe o que a pessoa está passando. Quando a pessoa vai entrar aqui, a gente sabe as necessidades que um peregrino tem. Então, e muitos hospitaleiros espanhóis, eles têm uma outra experiência, que eles fazem o caminho também, mas eles fazem em pedacinhos. E aí a sensação de necessidade é diferente. Então é por isso que talvez esses brasileiros, portugueses, e tem também alemães que estão no caminho, muito. Tem uma sensação diferente, porque a gente normalmente faz um caminho extremamente longo e a gente chega nos lugares com necessidade. Então, quando você vem trabalhar nisso, fala assim, eu sei o que essa pessoa está procurando. Então, você oferece isso com carinho, entendeu? Eu acho que talvez essa seja a diferença. Mas, olha, tem hospitaleiros espanhóis espetaculares. Sim, atenção, conheço Por exemplo, muitos. ali na Reboleira, a Ângela é um espetáculo. Nossa, bicho, é um lugar maravilhoso. E tem muitos assim. Então, eu diria que o especial está no fato não de ser brasileiro ou ser espanhol, mas no fato de ter sido peregrino. Isso acho que faz muita diferença. Bem, maravilha. Vamos agora falar um pouco de castelhano? Sim. Muito bem. Venga, ¿cómo es para vosotros vivir literalmente en el camino? Estar ahí
en el camino literalmente? ¿Cómo es? Bien, a mí me encanta, porque España es, desde niña me encanta España. Soy brasileña y tenía ganas de conocer España y cuando Se yo... presentó la oportunidad. Sí, por primera vez conocí Barcelona y ya me encantó. Y después, en el camino, me sentí como si fuera mi casa. Y yo vivo aquí muy bien. Sí. Y no tengo ganas de salir de aquí. Sí. Bueno, para mí la cosa principal es la manera como recibieron los españoles. Sí. ¿Sí? Nosotros estamos aquí en Molina Seca y es como si fuera, somos competencia de otros hostales y de otros albergues y tal, y no nos tratan como competencia. Nos unimos, trabajamos lo máximo posible juntos. Entonces, estar aquí en un país que recibe al extranjero como si fuera su propia gente es un placer. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con toda la gente que trabaja aquí en Molina Seca. Y a lo largo del camino siempre fuimos muy bien tratados por toda la gente. Tuvimos algunas experiencias muy divertidas, otras emocionales. Por ejemplo, en Burgos estuve en el albergue de Emaús y ha sido una experiencia fantástica. Que tenía una hermana que lleva el albergue allí y te trata como si fuera familia. Entonces, estas sensaciones de buena hospitalidad, de buen tratamiento que nos dieron los españoles, nos incentivaron a hacer aquí nuestro negocio y tener en la casa a ofrecer un buen tratamiento a la gente, porque es lo mismo que tuvimos de muchas otras personas aquí. Genial. Mirarde, ahora sí, vamos. Ahora vos tengo que pedir que se pueden compartir algunas historias, algunas experiencias de vuestro camino que vos han marcado mucho, que han sido especiales y que pueden contar, por favor. Bueno, gran experiencia es el paso de los Pirineos, que para mí es inolvidable. Hay mucha gente que empieza el camino en Roncesvalles y yo les digo que es una pérdida, porque empezar en Saint-Jean o antes, que sea, pero cruzar los Pirineos y del alto del monte, mirar a un lado ves Francia y a otro lado ves España, es una sensación espectacular. Después también, por ejemplo, este mismo que te he comentado, en algunos albergues tú tienes una sensación mucho espiritual. En Emaús ha sido algo muy tocante para mí, la manera como fuimos tratados. Y te cuento también algunas experiencias después que ya estamos aquí en nuestra casa, porque aquí en esta mesa donde Ahí estamos son hablando, muchas, sí. hay innumerables experiencias. Te cuento una, muy interesante. Venga. Tenía una peregrina polonesa que estaba sentada aquí y estábamos discutiendo por qué hacíamos el camino. Y uno hablaba después de cenar. Y uno hablaba, contaba su historia y otro, y ella nos contó la historia que hacía el camino porque había perdido su madre, no se sentía libre del peso de tener perdido su madre. Y después compartió esto todo con nosotros y nos pidió licencia para cantar en esta mesa la canción que su madre le cantaba cuando era niña. Y cantó y lloramos todos, muchísimo, muchísimo, porque ha sido muy emotivo. Y al terminar sentóse y nos comentado, siento que estoy libre. Y de ese momento en adelante se sintió más ligera, más tranquila, más acomodada con la situación de la vida y salió de aquí muy contenta. Pero Mara tiene una historia de una pedrita también que es muy especial. Sí, esta es muy especial. Una peregrina, bien, en verdad, dos peregrinas alemanas llegaron aquí y una de ellas estaba enferma y entró para a habitación y se quedó ali porque
sequer caminhava, de tão mal. E a outra peregrina saiu da habitação e me ha dicho, mira, ela não vai comer e está passando muito mal e tal. E aí, vamos nos quedar um dia mais, porque a chica necessita descansar. Muito bem. Aí ha hecho para ela pollo, batatas e tal, e levei em sua habitação. Muito bem. Se quedaram aqui 3 dias. E ao sair, a chica chamou José Luis e eu, e em sua mano tinha uma pedrita. E em la pedra havia pintado em inglês, mamãe e papá, em la pedra. E aí nos disse em inglês que caminhou todo o caminho para deixar a pedra em la cruz de hierro. Pero ao chegar ali, mirou que montón. Todas as pedras, muitas pedras em la cruz de hierro, e não queria deixar sua mamãe e seu papá ali com tantas pedras. Então, preferiu trazer a pedrita em sua mano para deixar, encontrarem, porque queria deixar em algum sítio muito especial. E aí, quando chegou aqui em casa, aqui em nossa casa, ha sido tão bem recebida, tão bem tratada, que creia que aqui sim era um lugar muito especial, onde seu padre e sua madre mereciam estar. Genial, increíble. Y nos regaló la piedra. Sí. Y nosotros teníamos un corazoncito de madera que está colgado en la entrada de la casa. Sí. Y lo plegamos la piedra dentro del corazoncito de madera y allí va a estar para siempre. Joder, increíble. Hay muchas historias, sí, hay muchas. Sí, muchas. Ahora yo me acuerdo, creo que días antes de hacer por primera vez el camino. Yo estaba en Barcelos. Barcelos es un pueblo muy importante en el camino portugués. Y yo estaba ahí me preparando mentalmente para mi primer camino. Y he conocido también una peregrina en Alemania. Y ella, no sé, yo le pregunté por qué estaba haciendo el camino. Y ella, en su inglés más o menos maltratado, no me contestó muy bien la respuesta, pero yo veía que ella no se encontraba muy bien. Entonces he decidido de contar una historia. ¿Vosotros conocéis la historia de San Domingo de la Calzada? Sí. Ah, sí, sí. Pues en Barcelos hay una igual. El pollo de Portugal es la misma historia. Sí. La historia es la misma, es igual. El pollo se levanta y se pone a cantar. Sí. Entonces yo he decidido contar la historia del pollo. Y la he contado enfrente de una cruz, de un cruce que había ahí muy antiguo, creo de 600 años o algo así, que tiene exactamente en el cruce está explicada la historia del pollo, más o menos. Y entonces yo me acerqué con ella del cruce y le he dicho, y le conté la historia. Estoy contando la historia y la señora, creo que tenía más o menos 70 años, se pone a llorar. Así, no nada. Se pone a llorar y yo, ¿qué te pasa? Me estaba preguntando qué le pasaba. Y ella se acalmó un poco y me ha dicho, mira, yo creo que a más de 20 años que tenía arreglado con mi marido que íbamos a hacer el camino juntos
cuando él se jubilase. Pues el marido se jubiló, pero 3 meses antes de hacer el camino, él falleció. Y él se pone a llorar allí enfrente de mí, porque me dice, mira, gracias, 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 me encanta la historia. Yo estoy llorando porque me encantaría estar escuchándola, oíndola, pero con mi marido. Y mismo así, mismo después de 3 meses, él estaba haciendo el camino por su marido, no por él, estaba haciendo por él. Sí. En su credencial no estaba su nombre, Su nombre. estaba el nombre de su marido. Sí. Sí, nos también recibimos mucha gente que pasa por eso. Hay Sí. gente que viene con 2 credenciales, Sí. una para sí y otra para alguien que está haciendo. Hay incluso una señora que el marido se murió allí en Alto de la Cruz de Hierro con un problema cardíaco y volvieron a su casa. Bueno, ella volvió a casa y el cuerpo y tal, y después el otro año vino y pasó por aquí y nos contó la historia que le pasó, que el marido tuvo un mal súbito allí y se murió, y ella estaba terminando el camino por él. Sí. Entonces empezó por aquí, porque había terminado la Cruz de Hierro y empezaba por aquí, y esto nos tocó mucho. Entonces hay muchas de estas historias, porque pasa muchas cosas en el camino. Y la gente está más abierta a estas experiencias. Las personas están más espiritualmente tocadas para que estas experiencias vengan a ellas. Y como se habla mucho, la gente habla uno con los otros, sí mismo conocerse, entonces cada uno coge un poco de la experiencia del otro. Y esto es una de las cosas más importantes del camino. Es este intercambio de experiencias entre los peregrinos. Sí. Y lo más interesante es que la lengua no es barrera. No. La gente se entiende de alguna manera. Es curioso. Hablas con coreanos, hablas con alemanes y muchas veces hay toda una dificultad, pero al final se logra hacer la comunicación. Esto es fantástico. Aquí en nuestra cena cenamos todas las noches y juntos, y ya tuvimos... Rusos, poloneses, ucranianos, de todo. Sí. Chinos, coreanos, japoneses, todo que imagines ya pasaron por aquí. Sí. Yo creo que de nacionalidad, lo más raro, no quiero decir raro, pero más increíble, a decir de esta manera, fueron 2 jovencitos, un chico y una chica de Siria, que eran refugiados, no estaban viviendo ya, han fugido de ahí, eran refugiados en Holanda, creo, y estaban haciendo el Camino de Santiago. Y eso me marcó muchísimo. Claro. También. Venga, seguimos para adelante. Si por algo mágico pudieran volver a vuestro mejor momento en el Camino de Santiago, ¿cuál sería? Bueno, el mío yo sé, que es el tuyo. Bien, para mí siempre el primer día. Primer día para mí es lo mejor, siempre. Los Pirineos me marcaron muchísimo. Para mí ha sido la primera vez que crucé el puente de Molina Seca. Al cruzar el puente paré allí, miré el pueblo y me ocurrió, yo viviría aquí tranquilamente. No imaginaba que se iba a ocurrir. Sí. Pero yo tuve una sensación fantástica al cruzar el puente de Molina Seca aquí detrás. Yo miraba aquí y digo, uy, me gustaría vivir aquí. Y estoy aquí. Increíble. Esta es una pregunta también difícil. Aún más para vosotros. Pero si por alguna razón, mientras caminando, tienen que hacer siempre la misma etapa, ¿cuál sería? Bueno, a mí me gusta la subida del Cebrero. Me gusta estar allí por aquellos medios y hasta llegar allí. Y al llegar al Cebrero, y el día que llegamos estaba una negua
era verano, pero estaba una neva así muy fuerte Sim. y el aspecto que tenía o Cebreiro parecía que había volvido 400 años en el tiempo, como si Sí. fuera la Edad Media. Entonces eso me pareció realmente algo mágico, pareció algo increíble, me gustó mucho también. Sim. Y para usted. Sim, sim, sim. E nos gusta muito ir ali. Vamos Sí, lo muito hacemos ali. siempre. Sempre. Sí, subimos al Cebreiro por lo menos 3, 4 veces al año. Sim. El Vamos a... padre de Ocebreiro, ¿es brasileño, portugués o lo que es? No, es español. ¿Es español? Es Sim, español. sim. Es Francisco, ¿no? Sí, creo que es Francisco, Es sí, es Francisco. español. Sí. No, esto le pregunté, yo nunca he estado. Como he dicho, yo aún no he hecho el camino francés. Cuando lo haré, lo quiero hacer por entero, por eso que no lo he hecho porque aún no he tenido fechas y vacaciones para eso. Entonces, lo único que conozco del camino francés son solo los últimos 50 kilómetros, que son los mismos del camino primitivo. Sí, Uhum. sí, sí, sí. No, yo he dicho porque yo hablé con él, hablé con el cura de Cebreiro y me ha hablado en portugués. No, es así, pero creo que es porque tiene mucho contacto o ha vivido en Portugal durante algún tiempo, pero lo E que sé es español. é porque Galícia, em Sí, Galícia, Sí, es verdad. se, El gallego y el é portugués es muito casi lo similar. mismo, ¿eh? Sim, sim. Es casi lo mismo. pero lo asturiano, y esto me enteré hace poco tiempo, el asturiano, pero que no es lengua oficial, pero es hablado también mucho en Asturias, quizás es más parecido al portugués que el gallego. Ah, ¿Ves? sim? Que es... Vale, mira, estamos llegando al final, pero una última pregunta. ¿Qué le dirían a un peregrino, a una persona que nunca ha hecho el Camino de Santiago? Bueno, yo diría una cosa, prepárate físicamente, es importante, pero la cosa más importante de prepararse mentalmente es el desprendimiento. No traigas en tu mochila todo lo que tienes en tu casa, olvida el móvil, déjalo desconectado durante el día, camine como si fuera realmente una experiencia a la antigua, con un poco desconectado, despistado de la tecnología toda que tenemos hoy. Date tiempo de apreciar la naturaleza, de apreciar la gente, de apreciar los momentos, los olores, las comidas y la espiritualidad, que es lo más importante. Esté abierto, desconéctate, tenga preparada en tu mente que estás en un ambiente donde puedes desconectarte del mundo, que hoy está muy loco, es un mundo muy complicado, y aprovechar cada minuto. Y principalmente, no te impongas reglas. El camino es tuyo, no tienes que dar explicaciones a nadie. Un día estás destrozado físicamente, pero tienes tu vuelo de volver a Brasil o de tu país que sea, está marcado, entonces tienes que cumplir la etapa. Métete en un autobús y vas adelante y descansa. No masacres tu cuerpo. El dolor hace parte del camino, pero no puedes causarte un mal que después sea irrecuperable, porque a veces por un día te destrozas el camino entero. Entonces, si estás mal, no tengas vergüenza. Subes en un autobús, haces la etapa en autobús y el día siguiente sigues caminando. Entonces, el camino es tuyo. No tienes que dar explicaciones a nadie. ¿Verdad? En serio, E es que un não consejo. tenha medo, não tenha medo, porque a gente quer saber todo sobre o caminho antes de caminhar. Não, é impossível. Claro, tem que se informar algumas coisas, pero tem que vir caminhar, tem que estar aqui, Experimentarlo. tem que poner tus pés aqui e caminhar. O caminho é tuyo. El camino es de cada uno. Caminamos juntos,
pero tuvimos caminos distintos. Muy diferentes, sí, es verdad. Mis ojos viram cosas que los ojos de José Luis no viram. Y al revés lo mismo. Sí, entonces, así, venga y haga tu camino. El camino es seguro. Tú no vas a pasar hambre, no vas a pasar sed, vas a tener donde dormir, no tenga miedo. Entonces, así, hay gente que quiere hacer el camino y quiere, se programa, se planea por 20 años, 10 años, porque quiere saber todo, quiere estar físicamente preparado. No, sí. Es imposible. Sí, hay que meterse un poco. Claro, hay que hacer un poco de preparo, sí, no se puede simplemente enfrentar una etapa de 25 kilómetros sin tener un mínimo de preparo, pero esto no es lo más importante. El más importante es respetar a su propio límite. Si no puedes hacer 25, que hagas 10. ¿Entiendes? Tuvimos aquí una peregrina de 92 años, hacía 10 kilómetros por día. 89, es muy común. Entonces, el camino es único. Cada persona tiene su camino y no imagines que hay una fórmula mágica, porque no hay. Hay que experimentarlo. Venga, llegamos al final. En serio, espero que tengan pasado aquí un buen momento conmigo. Yo lo he pasado. Muchas gracias. Y quiero que sepan que tienen aquí un amigo más para lo que necesitan. Y cuando me va por el camino francés, obviamente pasaré por ahí y dormiré ahí también. Y si algún día vos acerquéis de Galicia o de Portugal, ya me diráis y yo tengo todo el placer de vos ir ahí y pagar una cerveza, una botella de vino, lo que fuera. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.